Oi, bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade aí sobre estatística, tá? Parte 2. Então, para começar nessa nossa segunda parte, a gente vai falar sobre o gráfico estatístico, tá? Que é como a gente representa, tá? E organiza os dados de uma pesquisa, tá bom? Né? E assim a gente consegue ter uma percepção aí, né, do comportamento desses dados, tá? Então, o primeiro tipo de gráfico que nós vamos ver é o gráfico de barras e colunas, tá? Então, o gráfico de barra e coluna, né, tanto a barra ou a coluna, né, o comprimento dela vai ser proporcional à frequência absoluta ou à relativa, tá? Vai depender aí do caso, tá? Então, como exemplo, nós temos ali, né, ó, a tabela abaixo mostra a distribuição dos gastos de dois grupos de famílias com rendas mensais diferentes, tá? Então, temos a tabelinha aqui, tá? O tipo de despesa, habitação, alimentação, transporte, saúde, educação, outros, tá? A porcentagem ali, ó, de rendas até R$ 500, de rendas até R$ 1.000. Então, a gente, para organizar isso aí num gráfico, né? Temos aí, né, ele em coluna, tá? Aqui, ó, tá proporcional, ok? O comprimento, né, delas ali, ó, relacionado a porcentagem ali que corresponde àquela variável, tá? Então, nós temos lá, né, a habitação, ó lá, 40%. Então, a minha barra vai até os 40%, ó lá, tá vendo? Mesma coisa ali, ó, né, em alimentação, ó, que vai a 30, perfeito? Mesma coisa ocorre quando ela é em barra, tá? Ó lá, a parte, né, de alimentação tem que chegar ali, né, nos 30%, beleza? O outro gráfico que nós vamos ver é o de linha ou segmentos, tá? Então, esse gráfico, tá, ele é representado ali, ó, por pontos, tá? Para representar a frequência absoluta ou relativa também, tá bom? Então, como exemplo ali, a tabela abaixo mostra, né, a taxa de analfabetismo da população brasileira de 15 anos ou mais, tá? Entre 1940 a 2010. Tá? Então, aqui a gente só organizou esses dados aí em tabela, no gráfico, né? Os dados da tabela a gente representou ali no gráfico, né? E nesse caso aí, a gente consegue observar, né, a evolução, né, dos dados, né, por exemplo, né, que a taxa de analfabetismo seguiu uma tendência de queda no período analisado, né, ou seja, né, ali, ó, de 1940 até 2010, houve uma queda, né, foi diminuindo, né, ali de 56% até 9,6%, tá vendo, ó? Aí é bom que o gráfico nos dá essa clareza, perfeito? Outro gráfico aí que queremos estudar será o gráfico de setores, tá? Ou de pizza, né? Como a gente viu aí no fundamental, né? E esse gráfico aí, né? Né, considera-se um círculo cujo o ângulo central mede 360 graus, né? Isso nós vimos o ano passado na trigonometria, né? Com um total de valores de uma variável, tá? Que é os 100%, ok? Então, que será subdividido em setores circulares, cujas medidas dos ângulos centrais são proporcionais à frequência relativa de cada valor, ok? Então, o que isso quer dizer, né? O arco aqui, ó, né, a abertura desse ângulo, né, ele é correspondente aí à porcentagem, né, da variável, né, ou seja, no nosso exemplo, né, os gráficos de setor a seguir representam as frequências relativas das fontes enérgicas dos países A e B, né, então ali no país A, né, ó, temos o verdinho hidrelétrica, o laranja nuclear, o vermelho termoelétrica, eólicas e outros, né? Então, você vê que a abertura do ângulo ele é proporcional à porcentagem, perfeito? Alguma dúvida?
Outro gráfico aí que nós vamos estudar são os gráficos múltiplos, tá? Que são esses gráficos múltiplos, né? Que apresentam os valores de duas ou mais variáveis na mesma representação, tá? Então, como exemplo, nós temos ali, né? Os climogramas são exemplos de gráficos múltiplos, né? Pois apresentam simultaneamente informações sobre a precipitação e a temperatura média em cada mês do ano em determinado local. A precipitação é representada por um gráfico de colunas, tá? Com escalas, tá? Olha lá, em milímetros, aqui ó, de colunas, né? Que é o azulzinho, tá bom? Aqui. Perfeito? E a temperatura média é representada por um gráfico de linha, tá? Com escala em graus Celsius. Então, os gráficos múltiplos, né? São aqueles que têm ali, né? Uma junção aí, né? De gráficos, né? Com duas ou mais variáveis. Tranquilo? Então, como curiosidade aí, né? No Saiba Mais, temos aí os pictogramas, que são os gráficos construídos, né? Com figuras autoexplicativas, tá? Que, né? Representa aí a intensidade de um fenômeno. Então, nesse nosso exemplo, nós temos aí, né, a área de reflorestamento, tá, de uma determinada região, que são representadas por árvores aí, né? E temos os cartogramas, tá? Os cartogramas são gráficos construídos para representar em mapa, né, dados estatísticos de regiões geográficas, tá? Políticas ou, né, como no exemplo aí abaixo, tá? A disponibilidade da água na América. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aí nos exercícios resolvidos, tá? Olha lá. Né? Como exemplo, nós temos ali, né? Em um estádio de futebol, há 50 mil torcedores dos times A e B. Construir um gráfico dos setores, comparando a quantidade de torcedores de cada time, sabendo que 2.000 torcem pelo time A. Então, ficou fácil, né? Se de 50 mil, 20 mil torce para o time A, para o time B são 30, né? Então, foi montado aí a tabela com as frequências relativas, né? Certo? Então, acabou formando ali o nosso setor, né? Aonde deu, né? 144 graus, né? Ou 40% ali, né? Para os torcedores do time A. E para o time B ali, né? Um ângulo de 216 graus, tá? Que é aos 60% aí do time B, ok? E o 7 ali, né? O climograma abaixo representa os dados de uma região do hemisfério sul, ok? Então, ele pede lá pra gente, né? Quais são os 3 meses de maior temperatura? Então, quais são os 3 meses de maior temperatura, né? São o mês de novembro, dezembro e janeiro, né? Gente, olha aqui, ó, né? Ó, bem onde tá a maior parte de temperatura ali, né? O B, quais são os 2 meses de menor precipitação, tá? Então, nós temos ali, né? Dezembro e janeiro, tá ok? A gente observa aí, né? Que são os valores menores, né? Os mais baixinhos ali, perfeito? E o C, nessa região, o verão é seco ou úmido em relação ao inverno, justifique. Então, como os meses mais quentes há os menos índices pluviométricos, né? O verão é mais seco do que o inverno. Perfeito? Você vê que com o gráfico fica mais fácil aí para a gente visualizar, né? E agora aí para a gente fixar bem essa ideia de gráfico, vamos fazer os exercícios aí da página 542, os exercícios do 8, né? Até o 11 ali, né? Então, são 4 exercíciozinhos aí pra gente dar uma treinada. Qualquer dúvida, tô aqui, hein, gente? Beijo, beijo.